Olá, amigos, saudade de todos. Hoje iremos refletir no tema Não temas, crê somente. Tá na passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o com grande multidão que o apertava. E Jesus, após muitas curas, toda aquela notícia se espalhar, pessoas de todo tipo de necessidade ir atrás de Jesus para obter uma cura, para obter uma ajuda. E assim aconteceu com Jairo. Jairo tinha sua filha doente e na sua aflição de pai, ele sabia que ele deveria tentar tudo que tivesse ao seu alcance. E quando recebe a notícia de que Jesus havia curado cegos, havia ressuscitado pessoas que já se encontravam mortas, Jairo não hesitou e correu atrás de Jesus para conseguir a ajuda para sua filha. E Jesus prontamente escuta seu pedido e vai com ele. Jesus em nenhum momento pergunta para Jairo o que ele quer, porque Jairo já chega pedindo: Jesus, vem à minha casa, cure minha filha. E nesse caminho, sempre muita gente, muita multidão seguindo o mestre, ele vê uma outra cura acontecer, né? Para a intensidade da sua esperança, da sua fé se multiplicar, né? Há nesse momento o encontro da mulher com fluxo de sangue, e ela sempre muito doente, mas guardava em seu coração que Jesus poderia salvá-la. E eis que ao Jesus passar, ela toca em sua veste e naquele momento Jesus pergunta: alguém me tocou? Quem me tocou? Quem tocou minhas vestes? E os discípulos: mas Senhor, é muita gente que nos segue, é uma multidão, como saberemos quem tocou suas vestes? Muita gente, né? Mas Jesus diz: não, alguém me tocou. Alguém tirou de mim uma virtude. E essa mulher, ao ouvir, perceber que Jesus captou o seu interesse, o seu desejo de cura, ela diz: fui eu, mestre. Tenho essa doença por longos anos e acredito. E Jesus: minha irmã, sua fé te curou. E Jairo, de tantas curas que Jesus já tinha feito, ao presenciar a seu lado mais uma cura, podemos imaginar a alegria de Jesus indo à sua casa, a esperança de sua filha ser curada. Mas eis que num momento vem um grupo e traz uma notícia muito ruim, né? Jairo, sua filha já morreu. Não aborreças o mestre, não precisa o mestre ir até a sua casa, sua filha já está morta. E Jairo, a gente pode imaginar o desespero desse pai, sabe? A alegria de receber algo, e naquele mesmo momento vi uma notícia de que o que ele iria receber não vai mais acontecer.
E Jairo com certeza entrou num estado de desespero muito grande. E Jesus vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. E eis que Jesus foi com Jairo até sua casa. Realmente, sua filha, ela não estava morta. Jesus manda que sua filha se levante. E ela se levanta. E Jairo pôde assim ser feliz, ser grato a Deus, ser grato a Jesus. Mas o ensinamento que fica pra gente: somos cristãos, acreditamos no Mestre Jesus, acreditamos na providência divina, que Deus tudo sabe, tudo vê. Estamos pedindo, mas não estamos seguindo o conselho de Jesus a Jairo: não temer. Estamos pedindo com temor. Não nos julgamos merecedores ou acreditamos que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Acreditamos que Deus deveria nos ajudar no nosso tempo, da forma como a gente quer receber aquela ajuda, né? E eu lembrei, para ilustrar esse tema não temer, porque estamos vivendo um momento muito crítico de nosso planeta, um momento necessário, um momento de transformação, momento que trará com certeza muitos aprendizados para todos nós, muitos ensinamentos, mas que, por ser novo, por ser desconhecido, por não sabermos do dia de amanhã, por não sabermos dos nossos amados que estão partindo para o mundo espiritual, por a gente não saber da condição em que eles se encontram, esse temor bate em nós. Essa preocupação, essa necessidade de ter resposta imediata, alívio imediato. Estamos vivendo um momento em que o nosso planeta está ansioso. A ansiedade, a preocupação, a ociosidade, estamos perdendo tempo demais com coisas fúteis, né? E essa ociosidade nos traz angústia, nos traz mais preocupação, porque a nossa consciência pesa. Eu deveria estar fazendo algo mais e não estou, então a nossa consciência pesa. Então esse temor, ele está fazendo parte de nossas vidas, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vem nos relatar de uma expedição. Ele vai com o assistente Jerônimo, André Luiz médico, o assistente Jerônimo, que era o chefe da expedição, responsável por eles, uma enfermeira, Luciana, e um padre. 4 pessoas saem em uma expedição para um local, um posto de atendimento, de recebimento de recém-desencarnados do planeta Terra. Esse livro, ele foi psicografado na década de 40, final da década de 40. E André Luiz, ele vem nos falar desse local, né? O nome desse posto se chama a Casa Transitória. Sim, uma casa que transita, que não tem ponto fixo, que muda de endereço, muda de localização, conforme houver necessidade. As necessidades podem ser as mais diversas, né?
mas é uma casa que foi fundada, projetada, desejada por Fabiano de Cristo. Para quem não conhece, Fabiano de Cristo foi um religioso muito querido de sua época, caridoso, dedicado aos mais pobres, necessitados. Fabiano de Cristo foi uma alma de luz que nasceu, que viveu no Rio de Janeiro e fez um trabalho muito bonito em sua época. Então aqui André Luiz diz que Fabiano de Cristo criou, montou, fundou essa casa, a Casa Transitória. E que no momento a diretora responsável se chama Zenóbia, né? E para a gente entender um pouco por que essa casa transita, nós temos, né, conhecimento de vários livros e um deles é André Luiz. André Luiz é um posto também, uma colônia espiritual, algo grande, algo fixo, né? Então os espíritos, quando desencarnam, eles não têm condições psicológica, emocional, no seu perispírito, né? Não iremos chamar de físico, mas ainda o seu corpo espiritual é como se tivesse ainda pesado, sem lucidez, como se tivesse sob efeito de sedativo, para aqueles que estiverem dormindo, meio tontos para aqueles que ainda estão retomando a lucidez, alguns lúcidos, mas mobilizados pela dor, pela saudade já de sua família que deixou, preocupação com filhos pequenos, são inúmeros os motivos. Então, para que esses irmãos desencarnados não gaste o período de que está se refazendo do seu desencarne na partida, no caminho para uma colônia espiritual de tratamento, há postos bem pertinhos aqui do planeta Terra, bem próximos a nós até, né? Sabemos que a nossa casa espírita é um desses postos de acolhimento, de esclarecimento. Muitas das vezes, irmãos que acabaram de ser atropelados são direcionados para a nossa casa espírita, para eles se acalmarem, tomarem uma medicação, aceitarem o fato de que estão no hospital, que precisam deitar numa maca, receber o remédio, né? Então, esses postos são muitos. E eu acredito que seja em todas as religiões. Ivone Pereira vem falar da Igreja Católica. Então, todas as religiões há os postos no mundo espiritual de acolhimento, de atendimento a esses irmãos, com certeza, né? E então ele vem falar do local, da ambiência daquele local, que é tristeza, dor, medo, angústia, saudade, revolta, raiva. Então, quanto mais próximo do nosso planeta, mais esses sentimentos são fortes, são matéria, vibração pesada, não é? Então, essa casa transitória, ela tem todo um sistema de proteção magnética, todo tipo de estrutura de alarme, de sistema de segurança. Mas o mais importante, ela tem trabalhadores desejosos de fazer o bem, por amor, companheiros tarefeiros que traz o verdadeiro amor em seus corações. Não são espíritos perfeitos, não é o caso, mas são espíritos preparados. Ao encontrar um companheiro
difícil, mal, esse tarefeiro não vai levar para o pessoal. Ele entende, ele compreende a situação daquele irmão. Ele sabe que aquele sofrimento é passageiro. Aquele irmão precisa ser acolhido, precisa ser ajudado, se ele quiser. Se ele não quiser, que ele precisa ser deixado a seu tempo. Então, nessa casa transitória, os tarefeiros, os trabalhadores são muito dedicados. E André Luiz, sempre muito curioso, ele faz essa pergunta. Que tipo de espíritos que a casa recebe, né? E em volta da casa, por que tanta proteção? Por que tanta cerca? Porque André Luiz fica curioso, né? Como a gente também ficaria. E responde assim, Jerônimo. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Então, o irmão que quer atacar, ele ataca, mas o irmão sofredor, que traz aquela ambiência pesada, ruim, ele não tem, às vezes, intenção de atacar, mas a sua aproximação traz energias que não são boas. E ele, por estar numa situação de que ainda não despertou para essa ajuda, para receber todo esse amparo, porque o espírito precisa ter esse despertamento, ele acaba sendo uma influência ruim. Então a casa, ela tem mecanismos de emitir raios para que aqueles espíritos, aqueles grupos que muitas das vezes, ao se aproximar, vão perturbar o trabalho que é feito ali, esses raios, eles acabam meio que choquezinhos, né? Aí aquele grupo, ele sai e segue para outro rumo, outro caminho. E André Luiz, sempre muito curioso, se apresenta, conversa, conhece o trabalho, mas eis que em um momento acontece uma situação em que um tarefeiro percebe que alguns espíritos tumultuosos estavam se aproximando da casa. Então, à distância, esse tarefeiro da vigia já percebeu que eram espíritos que iriam causar confusão, que iriam trazer energias que iriam prejudicar a ambiência do local de trabalho. Então, inicia-se o trabalho de vigilância, de proteção da casa. E André Luiz participa, né? Ele e as 3 pessoas que estavam em expedição com ele. Só que ele comenta que quando a irmã Zenóbia recebe a notícia que essas pessoas estariam, esse grupo, né, de espíritos estariam chegando, ele percebe que a irmã Zenóbia fica com um semblante de preocupação, não é? E começa a ditar as regras. Lance defesa elétrica, reforce a zona de repulsão, de repulsa. Então ela começa a dar as coordenadas para os tarefeiros. Mas Luciana, que era uma enfermeira que, quando encarnada, ela trabalhou junto aos sofredores
E no mundo espiritual, ela passou um momento cuidando de seu pai. Seu pai, havia momentos em que ele próprio se afinizava com esses grupos do lado de fora, seja por consciência pesada, por sentimento de culpa. Então havia momentos que ele atraía esses grupos. Então ela presenciou muitas vezes grupos que vinham para tirar o pai dela desses tratamentos. Então, quando Luciana ouve essa notícia, ela fica muito preocupada, porque ela já tinha vivenciado situações parecidas. E ela vira para a irmã Zenóbia e diz: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Então, Luciana pensou, lembrou da prece. Vamos fazer uma prece? Não, é um momento, vamos fazer uma prece? E a irmã Zenóbia trouxe o ensinamento que eu espero que fique para nossas reflexões. Teremos até 2 pontos, né, para debater em cima dessa resposta da irmã Zenóbia. Ela diz assim: Zenóbia sorri com benevolência e responde: já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Então, ó, 2 coisas que Zenóbia está nos ensinando aqui. Quando a gente acorda e que a gente agradece pela noite, que a gente agradece por mais um dia de vida e que a gente pede proteção para o dia, que afaste todo o mal. Quando a gente faz a nossa prece da manhã, a gente precisa acreditar nela. Fizemos conexão naquele dia. Sabemos que o dia pode ter problemas. Sabemos que há perigos de toda espécie no nosso caminho. Sabemos disso tudo. Então, a prece do dia, da manhã, de quando a gente acorda, ela é essencial. É o momento que a gente agradece, que a gente percebe o que a gente tem, o que a gente quer manter, não é? Então, irmã Zenóbia, ela nos traz essa reflexão. Eu fiz a minha prece de hoje. Agora o trabalho é trabalhar. O meu trabalho é colocar a mão, é fazer, é cuidar da segurança, né? Porque ela tem fé, ela acredita, ela não está igual Jairo, temendo. Ela pediu, ela acredita. Ela está num posto de tratamento, de acolhimento. O trabalho não é dela, o trabalho é de Jesus. Ela acredita, ela sabe disso, né? E outra coisa, ela diz: nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Gente, acabamos de falar na ansiedade. Quando ficamos numa expectativa, numa ansiedade por um perigo, já vale como súplica. Se estamos caminhando pela rua e somos abordados por um assaltante, a nossa reação de medo, de angústia, já vale como súplica. Aciona lá no mundo espiritual o nosso anjo da guarda, nossos espíritos familiares, amigos, os espíritos que trabalham em todas as ruas. Cada rua tem o seu, cada município, cada bairro. Então, gente, a gente precisa acreditar que uma
folha não cai da árvore sem que Deus não permita, não saiba, não veja, não preveja. Certo? Mas para ilustrar essa ansiosa expectativa, eu trouxe um trechinho no livro A Tragédia de Santa Maria, psicografia de Ivone Pereira, e o espírito é Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, ele faz um prefácio muito bonitinho. Quem tiver interesse de ler, é um livro muito agradável, é um romance, parece uma novela, como todos os de Ivone, parece uma novela, e esse livro, ele é contado por Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra estava lá no mundo espiritual, trabalhando, distraído com o trabalho dele, né? E eis que um dia ele percebe uma energia diferente. E ele diz assim: eu me encontrava absorto das atrações terrenas, atendendo às lides espirituais afetas às minhas responsabilidades de obreiro. Desde que uma enérgica vibração mental, partida da Terra e emitida por alguém cujas irradiações plenamente se harmonizavam com as minhas, repercutiu em meu sensório espiritual, causando-me surpresa pela intensidade da força positiva com que me buscava. Voltei-me pressuroso a indagar quem assim pensava em mim, terna e confiantemente, em oração singela. E um vulto de mulher, doce e triste, apresentou-se à minha visão psíquica, assentada para o local de onde provinha o chamamento. E Dr. Bezerra, ele relata que essa jovem tinha sido uma parente dele na última vida dele, aqui no Rio de Janeiro. Ela estava encarnada no ano de 1951, ela era uma jovenzinha e estava passando por uma dificuldade. Só que aqui não diz, ele fala que ela está em prece, mas não diz que ela está fazendo uma prece para ele. Muitas das vezes a gente faz prece, mas a gente não sabe quem é que vem nos ajudar, nos acolher, nos amparar. A gente faz prece para Deus, para Jesus, para Maria, né? Só que vem os seus encarregados, os seus obreiros. E nesse caso aqui veio o Dr. Bezerra. E ele se questiona, porque ele vê a situação daquela jovem, ele já previa o que ela teria que viver, as dificuldades que ela iria passar nessa encarnação. E ele se pergunta: ofereciam-me uma tese? Por que desdenhá-la se homens e espíritos se devem colaboração fraterna, caminho da redenção de todos? Então, o Dr. Bezerra viu que naquela história dela, ele poderia preparar um livro, trazer para a gente, né? Ele escrever para a gente perceber que aquela mensagem iria nos ajudar bastante. Só que aí ele pensa: mas eu tenho que fazer isso? Mas aí ele lembra: a colaboração fraterna é dos dois lados. Nossa com os espíritos para com a gente, né? Então ele aceita. E ele vem falar que essa irmã, ela era espírita. Com certeza ela devia ler os livros dele, que naquela época ele já tinha livro lançado. E ele fala assim: o adepto convicto desse generoso repositório de benesses espirituais tem o dever sacrossanto de se conduzir altiva e nobremente em qualquer instância a que for chamada a operar, como cidadão terreno ou espiritual, portando-se à altura da honra da fé que comunga em todo o ângulo social a que as circunstâncias da existência
ou os próprios testemunhos o obriguem a enfrentar. Dever conferido pela ciência, que necessariamente terá das leis da vida que a doutrina espírita confere aos seus aprendizes. Então, que possamos não temer, acreditar, ter a fé, a esperança de que tudo, sendo no tempo de Deus, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Que possamos sempre ter a resignação, primeiro a aceitação, depois a resignação, que é o consentimento do coração, de que o tempo de Deus é o tempo certo para nós. Que possamos não temer, cuidar de nossas preocupações, não deixar que essas preocupações façam ninhos em nossas cabeças, olhar para elas, tirar, cuidar, exterminar, fazer de tudo para que a gente não se perca nesse temor do momento. Que a doutrina, que tanto nos ajuda, possa sempre estar em nossas mentes, seus exemplos, suas histórias dos grandes cristãos, que possamos todos, amigos, sempre acreditar e não temer. Um grande beijo em cada um de vocês.